Boa tarde, me chamo Alan Finocchieti e eu vim apresentar sobre lógica programável, CPLDS, ou Complex Programming Logic Device, e Field Programming Gateway, o FPGA, e as suas arquiteturas. Tá? Bom, aqui está um breve sumário do que eu vou apresentar. Eu vou definir eles de um jeito melhor, vou vou falar sobre a sua arquitetura, onde são utilizados, e uma breve comparação sobre eles. Bom, primeiramente, a gente tem que entender a lógica programável, que é a mãe de tudo isso. Na verdade, é, a lógica programável, ela veio do, ela evoluiu da lógica discreta, onde a gente usava vários chips fixos numa placa para basicamente fazer uma lógica programável. Essa mudança, né, foi o que permitiu que futuramente vários circuitos fossem integrados totalmente em um único chip, assim reduzindo o tamanho, o custo e aumentando principalmente a eficiência, né? São essenciais para hoje no nosso mundo moderno. Bom, agora falando da lógica programável. Ela é extremamente versátil, possibilitando adaptar tipo, um mesmo hardware a funções completamente diferentes, apenas reprogramando a sua lógica internamente. No caso aqui nós vamos analisar dois projetos reais, né? Que é o Neutrinos Angra, onde utiliza o FPGA, porque ele consegue pegar a questão de taxa com muita velocidade. E enquanto a gente vai ver o uso do CPLD dentro da questão de circuitos de foguete e tudo mais, por conta da sua eficiência e confiabilidade. Bom, agora falando um pouco de FPGA. Na verdade, o FPGA ele é uma matriz de portas lógicas, é um supercomputador, basicamente, que é composto por milhares de pequenas células que são configuradas, pode ser configuradas, no caso, né, para desenhar praticamente qualquer hardware digital. De, Ao contrário, ele parece uma CPU, mas diferente de uma CPU, ele cria os circuitos reais, basicamente. Isso acaba tendo ele ter um paralelismo real, uma baixa latência e um processamento massivo, que é essencial para a ciência moderna atualmente. Por dentro dele, do FPGA, ele é composto por LUTs, que é Lookup Tables, que fazem a lógica combinacional, flip-flops de RAM, que são basicamente para memória, e DSP, que é para cálculo matemático. Tudo interligado por uma rede de roteamento programável. Com essa estrutura, basicamente, a gente consegue executar algoritmos complexos com uma velocidade que o processador comum normalmente não consegue. Continuando aqui, no projeto Neutrinos Angra, o FPGA ele é usado no Cyclone 2, no modelo NDAQ. Ele recebe basicamente sinais ADCs e TDCs, que é onde organiza e roteia esses dados utilizando estruturas de memórias, né? O First e First Out, FIPS, para garantir captura de sinal antes e depois de eventos. É, Tem a capacidade de processamento para um FPGA, o sistema ele não ia conseguir lidar com um volume e rapidez de dados tão grandes. Bom, agora falando dos CPLDs, eles são basicamente uma evolução direta da lógica discreta, né? Ele é a mais pura, e dos antigos chips do pau e gal falado, que foi falado anteriormente. Eles basicamente pegaram vários desses chips e juntou eles em um único chip mãe, posso dizer. Diferente do FPGA, né, que é feito por milhares de células pequenas, o CPU dele é feito de blocos lógicos maiores e mais rígidos, que é justamente essa rigidez, no caso, que garante que o seu determinismo e tempo de resposta fixo são sempre garantidos. Então ele é muito mais rápido, tem um tempo de resposta muito mais rápido e é mais determinístico em relação ao FPGA, que acaba sendo essencial para a indústria aeroespacial, já que é preciso ter
uma estatística muito certa do que você vai navegar, se você vai para tal lugar, você precisa ter os dados certinhos, de coordenadas e tudo mais. Agora, falando da sua arquitetura interna, basicamente isso daí pode ser desmembrado, né, em três principais, né, que são essa granulação grossa dele, esse negócio grosso dele, na verdade, são macrocélulas com várias lógicas end-OR, conectadas por uma matriz de interconexão que acaba trazendo várias vantagens para eles. Principalmente o determinismo, como foi dito antes, né? Não tem como ele ter uma variação de tempo, mais ou menos, vai ser esse tempo e pronto. Ele tem uma característica chamada extension, que como ele não usa como ele usa uma tecnologia não volátil, ele já liga, ele já está funcionando, ele liga funcionando já. E ele tem uma segurança muito alta, que acaba sendo difícil de ser quebrada e copiada. Bom, falando agora dos seus comparativos de arquitetura e desempenho. O FPGA tem uma complexidade muito alta em relação ao SCPLD, porque como ele processa em paralelo massivo, como ele tem um processamento, desculpa, ele tem um processamento muito massivo, enquanto o SPLD tem um processamento lógico. Ele tem um tempo variável, enquanto o SPLD tem um tempo previsível. E ele tem um consumo muito maior em relação ao SPLD, já que ele tem que ter muita mais ele é muito mais complexo, então ele tem muito mais tempo, ainda então acaba tendo um consumo muito maior de energia, que consequentemente pode acabar atrasando e tudo mais. Agora, na sua questão de confiabilidade e operação. Em questão de confiabilidades, o CPLD ele vence claramente, graças à questão de ele ser não volátil, o extension, a sua segurança alta, enquanto o FPGA ele acaba vencendo em questões de ganhando, tendo vantagem em questões de flexibilidade, já que ele pode se atualizar e evoluir com a pesquisa com base nas necessidades. Assim, cada um tendo a sua vantagem no seu, na sua situação específica. Basicamente, os dois são ótimos no negócio usados e cada um tem um desempenho melhor dependendo da sua área específica. Assim, é muito importante a gente ter uma noção de qual vai utilizar e escolha. E é isso. Essas foram minhas referências utilizadas. Obrigado pela atenção.